paz do Senhor, irmãos. Nessa noite eu queria convidar a todos para a gente louvar o hino do Inário 320. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Vi, já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz divina do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, faz em mim morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, porque tu tens meu coração para pousar. Faz em mim morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém? Um cheiro para todos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus. Eu desejo com os irmãos nessa noite em que estamos em nossos lares, cultuando e bendizendo ao Senhor, compartilhar um texto sagrado que fica lá no livro da Carta aos Romanos, capítulo de número 12, verso 12, que diz assim: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Amados irmãos, esses dias em que não podemos nos reunirmos nos templos, em que estamos todos reunidos em nossos lares, com nossas famílias, e na quarta e no domingo nos reunimos em uma só fé e um só Espírito para bendizer ao Senhor. Eu queria nessa noite com os irmãos compartilhar algumas verdades bíblicas a respeito da vida cristã. E esse livro de Romanos, ele é um livro bastante rico e até o capítulo 11, do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo ele trata de forma específica da doutrina. Aí do capítulo 12, agora ele passa a tratar sobre a ética. Paulo ele passa da teologia para a vida, do ensino para o devir. Paulo discorre de forma maravilhosa e inspirada pelo Espírito Santo de toda a forma como Deus ele preparou a salvação
que aos homens era impossível através da pessoa de Cristo. Mas agora Paulo, ele vai nos tratar como devemos agir em relação a Deus, em relação ao nosso próximo e também até aos nossos inimigos. É por isso que esse capítulo 12 em diante vai tratar sobre a prática. F.F. Bruce afirma que a Bíblia nunca ensina uma doutrina para simplesmente torná-la conhecida, mas a Bíblia, além de nos ensinar doutrinas maravilhosas, ela também ensina para que seja transferida para a prática. E nesse capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele destaca nesse versículo 12 que lemos essa noite, 3 imperativos vitais para a vida cristã. E vamos nessa noite compartilhar com os irmãos quais são esses imperativos, quais são essas ordens vitais para a nossa vida cristã. O texto que nós lemos, vou repetir mais uma vez, diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Primeiro, irmãos, primeiro imperativo, primeira ordem que Paulo ele dá para a igreja em Roma e para os cristãos do mundo inteiro é que precisamos ter uma esperança cheia de alegria. Paulo ele diz: regozijai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança. Meus irmãos, a esperança é o nosso combustível que nos alimenta em nossa jornada rumo ao futuro ou rumo ao céu. Sem esperança, meus irmãos, tombaremos vencidos na estrada da vida. Sem esperança, nossa alma ela vai murchar no calor da existência. Nosso sorriso vai se apagar dos nossos lábios e nosso choro amargo embaça nossa visão. Sem esperança, meus irmãos, a vida torna-se um fardo pesado, um grito de dor, uma sinfonia de gemidos. É por isso que Paulo, de forma enfática e de forma em ordem, dando uma ordem, Paulo nos diz que devemos nos alegrar na esperança. Meus irmãos, sem a esperança, a vida torna-se um fardo, um grito de dor, uma sinfonia de gemidos. Sem esperança, não há sentido de viver, né? Alguns têm um conceito, têm uma ideia de o homem foi criado para viver aqui alguns dias e ao chegar à morte, acabou-se a vida, acabou-se a esperança. A esperança, meus irmãos, é o óleo que unge a nossa cabeça, a força que tonifica a nossa alma, a motivação que nos impulsiona na nossa caminhada. O que nos faz a cada dia nos motivar a não desistir, a prosseguir, a olhar para o alto, a olhar para Cristo, que é o nosso autor da nossa fé, é a esperança. Muitas pessoas, meus irmãos, já naufragaram nas tempestades da vida e perderam a esperança do livramento. Quantas pessoas abandonaram o Evangelho, abandonaram a caminhada cristã, abandonaram o alvo cristão porque perderam a esperança. Meus irmãos, outros só esperam aquilo que lhes traz desesperança. Pessoas que ao amanhecer, ao acordarem, só esperam coisas que lhes trazem desesperança. Mas, meus irmãos, o crente ele cruza os vales da vida com os olhos cravados na esperança da gloriosa volta de Cristo. Por mais que diante de nós ou ao nosso redor tantas notícias ruins, né, de tanta catástrofe, tanta violência, né, muitas vezes estamos como um Abacuque, enxergamos nos noticiários do dia a dia só notícias más e pensamos talvez algumas vezes: será que Deus se esqueceu de nós? Será que o mal vai prevalecer contra o bem? Mas o crente, meus irmãos, mesmo diante dos vales da vida, ele fixa os seus olhos cravados na esperança da gloriosa volta de Jesus. Por mais, meus irmãos, que muitos homens afirmam que Jesus não mais voltará, que é um mito, que essa história que ele vai voltar, que vem buscar essa igreja. Os antigos já diziam sobre isso, mas o crente que preserva essa bendita esperança, ele guarda no seu coração a certeza que ele vai voltar. Tem um hino que diz assim: quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora,
Pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Oh, meus irmãos, é por isso que Paulo, ele nos ordena a nos alegrar na esperança que as suas promessas não podem falhar. A própria Bíblia diz, o próprio Senhor disse que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. É por isso, meus irmãos, que mesmo, como diz o salmista no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ou seja, podemos, meus irmãos, preservar essa bendita esperança, porque Deus, ele é fiel para cumprir sua palavra e todas as suas promessas, inclusive a sua volta gloriosa para buscar sua igreja, está de pé. Meus irmãos, o Senhor mesmo disse lá em Apocalipse: eis que venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus também disse, consolando os discípulos, lá em João, ele disse: vocês não se preocupem, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Todavia, irmãos, mas somos daqueles que esperam até mesmo contra a esperança. Abraão é conhecido como o pai da fé. E Deus fez a ele uma promessa dele ser o pai de uma grande nação. Mas Deus, ao fazer a promessa a Abraão, a sua esposa era estéril. E passando-se os anos, eles envelheceram. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele glorificou a Deus mesmo contra a esperança, mesmo contra todas as razões humanas. Mas Abraão insistiu em acreditar, em dar crédito à palavra que Deus havia falado com ele. E porque Abraão deu crédito ao que Deus havia falado com ele, ele se tornou o pai da fé. E da descendência de Abraão surgiu uma grande nação. Meus irmãos, nossa esperança não é uma expectativa vaga, mas é uma certeza experimental. A vida cristã, o cristianismo, ele está fundamentado sobre verdades absolutas. O cristianismo, a nossa fé, não está fundamentado sobre conjecturas, não, mas sobre a certeza. A Bíblia diz em Romanos 8:28, que Paulo diz assim: sabemos, eu estou certo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Também mesmo Paulo também diz em Filipenses capítulo 1, eu estou certo que aquele que em vós começou uma boa obra, aperfeiçoará. É por isso, meus irmãos, que a esperança que temos em Cristo, que temos as suas promessas, e que Paulo ele ordena que devemos nos alegrar na esperança. Essa esperança, ela não é vaga, mas é uma certeza. Não se confunde, sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações. Por isso, meus irmãos, diante dessas palavras maravilhosas e consoladoras, é por isso que é tempo de avançarmos rumo ao futuro, com um cântico nos lábios e desfraudando o pendão da vitória, regozijando-nos na esperança. Em vez de murmurar, de reclamar, de encontrar talvez desculpas, de abandonar o barco, a caminhada cristã, devemos olhar para o alto, devemos colocar em nossas bocas um cântico nos lábios e glorificar a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo, a primeira ordem desse versículo 12 é que devemos nos alegrar na esperança. Também, irmãos, a segunda ordem de Paulo é a parte B do versículo que diz: precisamos também ter paciência sobre a tribulação. Ele diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Meus irmãos, a vida, ela não é um parque de diversões. A vida não é uma colônia de férias. Não vivemos, irmãos, a vida cristã numa estufa espiritual. Não estamos blindados contra as dificuldades da vida. Estamos sujeitos, meus irmãos, a perigos, a crises, a doenças. O Senhor disse mesmo lá nos evangelhos: no mundo vocês vão ter aflições. Muitas vezes, meus irmãos, como cristãos, somos assolados por circunstâncias amargas.
É uma doença grave, é um divórcio doloroso, é um luto traumático. Muitas vezes somos atacados, meus irmãos, com armas de grosso calibre e nossos inimigos conspiram contra nós para nos destruir. Somos muitas vezes vítimas de calúnias injuriosas, de acusações levianas e de mentiras destrutivas. Não raro, irmãos, ao passarmos pelo vale da prova, por esse deserto causticante, meus irmãos, ficamos impacientes e revoltados. Quantas vezes em nossa vida cristã passamos dificuldades, passamos tribulações, passamos por luto, passamos por desilusões, algumas pessoas nos caluniam, mas, meus irmãos, quantas vezes, diante dessas circunstâncias que nos abatem, ficamos impacientes e até nos revoltamos. Mas a ordem, irmãos, da palavra de Deus, a ordem do próprio Deus, é que devemos tomar outra direção. E essa direção, devemos ser pacientes na tribulação. O próprio Senhor nos avisou, nos informou que no mundo teríamos aflições. Mas o próprio Senhor disse, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Se alegrem, se animem. Levante a cabeça. Meus irmãos, o salmista ele diz, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista ele compartilha uma experiência maravilhosa, vivendo uma crise, vivendo uma luta, vivendo uma provação, passando pelo vale, passando pelo deserto, mas aí ele disse, esperei com paciência no Senhor, meus irmãos. E ele se inclinou para mim. Meus irmãos, a paciência aqui também não é uma atitude de suportar a dor com os dedos trincados, mas é lidar com a tribulação com otimismo, que vai passar. Paulo ele escreve, ele dizendo assim, que a nossa leve e momentânea tribulação, a tribulação que talvez você esteja passando nesse momento, a luta, a agonia, o desespero, o medo, a ansiedade, a circunstância que você está passando nesse momento, mas, meus irmãos, Paulo nos avisa que essa tribulação, ela é leve e momentânea. Meus irmãos, a tribulação é uma prensa que nos esmaga muitas vezes. É um rolo compressor que passa sobre nós como um descascador de cereais que separa a palha do grão. Na verdade, ninguém quer ser provado, ninguém quer passar por luta, ninguém quer passar por tribulação. Mas Deus molda os seus filhos na escola do deserto. O deserto, meus irmãos, é a faculdade, aleluia, do Espírito Santo. É no deserto que nos aproximamos de Deus. É no deserto que chegamos mais perto de Deus. É no deserto que ouvimos muitas vezes muito mais doce a voz de Deus. Quando está tudo bem, quando estamos com saúde, quando estamos com dinheiro, quando estamos com nossa despensa farta, nós temos a tendência de esquecer de Deus, de relaxar, de abandonar o culto de oração, de abandonar de ler a palavra. Relaxamos, mas é a tribulação que muitas vezes nos esmaga e nos coloca no nosso lugar. Qual é o nosso lugar? É na presença de Deus. É como Pedro nos diz na sua carta, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno, glória a Deus, Ele vos exalte. Meus irmãos, é por isso que Paulo ele diz à igreja de Roma, alegrai-vos na esperança, mas tenham paciência na tribulação. Vai passar, tenha paciência. A coisa está difícil, a coisa está amarga, talvez a despensa está se acabando, os mantimentos, muitas vezes a saúde está expirando, estamos com medo da doença, mas, meus irmãos, na tribulação, sejam pacientes, como fez o salmista. Espere no Senhor. Como diz a palavra, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. Meus irmãos,
Geralmente, quando está tudo bem, meus irmãos, em nossa vida, temos a tendência de esquecer que Deus cuida de nós. Mas, quando passamos pelo vale, pelo deserto, aí vamos experimentar o cuidado de Deus. Meus irmãos, se você está sendo provado, acalme seu coração. Tenha paciência, porque Deus está trabalhando. Por mais que muitas vezes na nossa vida cristã, na luta e na agonia, não enxergamos o cuidado e o trabalhar de Deus. O profeta Isaías diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. É por isso que Paulo diz: sede pacientes na tribulação. Porque se resistirmos, se insistirmos com Deus, se formos pacientes, Deus está trabalhando por nós. Enquanto muitas vezes estamos dormindo, aquele que não cochila, aquele que está no trono, ele continua trabalhando em nosso favor. É por isso, meus irmãos, que Paulo, essa segunda ordem, ela é bem clara. Sede pacientes na tribulação. E terceira, irmãos, e última ordem, é que Paulo ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração, sejais perseverantes. Precisamos, irmãos, ter uma firme perseverança na oração. Meus irmãos, a oração, escute bem, meus irmãos, é a usina de poder que mantém a nossa vida em movimento. Sem oração, não há força para caminharmos de forma vitoriosa. A oração é o nosso combustível para que quando queremos desanimarmos, queremos voltar atrás, queremos tirar o nosso foco, que é Cristo, a oração é o nosso combustível. A oração, meus irmãos, une a fraqueza humana, a nossa fraqueza humana, na onipotência divina e conecta o altar do trono. Alguém já disse, e eu concordo plenamente, que quando lemos a palavra, Deus fala conosco. Quando examinamos a palavra, Deus fala conosco. Mas quando oramos, falamos com Deus. Meus irmãos, a oração é a ferramenta que liga a terra ao céu. Quando oramos, movemos a mão daquele que move o mundo. Oh, meus irmãos, por mais que o mundo esteja de cabeça para baixo, por mais que as notícias a cada dia sejam de mal a piores, mas Deus, como costumamos afirmar, Deus continua no trono. E o que pode mover a mão de Deus ao nosso favor, ao favor da igreja, ao seu favor, é a oração. Meus irmãos, o Deus soberano, ele escolheu agir na história por intermédio da oração pelo seu povo. É quando oramos é que Deus resolve agir por meio do seu povo. Lembra de Pedro? Pedro, a Bíblia diz em Atos que Pedro estava preso, marcado para morrer, mas a Bíblia também diz, mas a igreja orava de forma incessante, perseverante por Pedro. E Deus ele manda um anjo, causa um terremoto naquela prisão, e aquele homem que havia açoitado a Pedro, o carcereiro, aquele homem se converte, toda a sua família se converte. Ou seja, por meio dessa ferramenta tão bendita chamada oração, Deus fez um milagre, Deus livrou a vida de Pedro da morte, Deus mudou um homem do coração duro de pedra para se converter ao Senhor. Meus irmãos, tornamos-nos parceiros de Deus no governo do mundo por meio da oração. Mas não basta orar. Sabemos que precisamos orar, sabemos que a oração, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Sabemos disso. Sabemos que a oração, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Nós sabemos disso, mas, meus irmãos, não basta orar. Precisamos perseverar em oração. É por isso que Paulo, ele apenas não diz ore, ele diz na oração, sejais perseverantes. Precisamos nos alegrar na esperança bendita que o Senhor vai voltar, que estamos seguros no Senhor. Precisamos também ser pacientes quando passarmos pelo deserto, a tribulação, a angústia, mas também precisamos, na nossa vida cristã, sermos perseverantes na oração. Escute bem, muitas vezes na nossa vida cristã,
Começamos bem e terminamos mal. Muitas vezes começamos orando com a maior, irmãos, vontade, o maior desejo. Começamos orando, começamos cheios de motivação, mas passa-se os dias e a oração, a resposta de oração que tanto desejamos, não chega. E somos tentados a desistir. Mas Paulo disse, perseverai na oração. Começamos muitas vezes bem e terminamos mal. Muitos irmãos têm entusiasmo para começar uma reunião de oração, mas perdem o vigor no meio do caminho e retrocedem. Meus irmãos, o fogo no altar da oração jamais pode se apagar. Precisamos orar sem esmorecer. Precisamos acreditar que Deus responde nossas orações. A Bíblia diz, aquele que bate se abre, aquele que busca encontra. Meus irmãos, se a palavra, que é a boca de Deus, nos motiva, nos ordena a sermos perseverantes na oração, é porque na verdade vale a pena orar. Meus irmãos, essa é uma batalha sem trégua, é uma luta sem pausa. Se a igreja, eu e você que somos a igreja, paramos de orar, a igreja perde o poder. Meus irmãos, a oração, porém, abre o caminho para a plenitude, para sermos cheios do Espírito Santo. E a plenitude do Espírito Santo produz em nós, em mim, em você e na igreja, santidade e poder. Mas esse caminho bendito para sermos cheios de Deus e essa plenitude em nós que vai produzir santidade e poder só por meio da comunhão com Deus. Os grandes, meus irmãos, avivamentos da história foram precedidos por perseverantes reuniões de oração. Homens e mulheres, ao longo da história da igreja, experimentaram grandes avivamentos. Deus quebrantando os homens, Deus fazendo milagres, Deus falando com o povo chorando pelos seus pecados. Mas esses grandes avivamentos que esses homens e mulheres de Deus experimentaram, eles foram produzidos por reuniões e por vidas que perseveravam na oração. Não foram pessoas que começaram bem e desistiram, não, mas foram pessoas que insistiram com Deus, que reservaram um tempo para chorar a sós com Deus. Viveram aquele hino que diz, mais perto quero estar de ti. Meus irmãos, os grandes problemas do mundo foram vencidos quando a igreja do Senhor se pôs de joelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, por esta causa me ponho de joelhos. Meus irmãos, não cesse de orar, pois coisas grandes da parte de Deus estão a caminho. Quando eu e você, quando a igreja, aleluia, de Deus resolve orar, resolve buscar a Deus, Ele vai sarar a sua terra. A Bíblia diz em Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A igreja primitiva, meus irmãos, não tinha dinheiro, não tinha influência política, não tinha templos luxuosos, não tinha recursos, meus irmãos, sofisticados, não tinha nada disso. Mas a igreja era um povo que fez a diferença e que Deus usou com poder no Império Romano. Por quê? Porque era uma igreja que orava, era uma igreja que tinha prazer em estar com Deus, era uma igreja que tinha prazer em estar a sós com Deus, era uma igreja que tinha prazer em ter comunhão com Deus. E era uma igreja que não desistia diante dos problemas, das tribulações, das perseguições, das mortes, mas eles não abriam mão da oração. Nessa noite, meus irmãos, tão maravilhosa que estamos na presença de Deus, eu lhe recomendo esse versículo tão maravilhoso concernente à vida cristã. Alegre-se na esperança bendita do Senhor. Ele vai voltar, vai buscar a sua igreja. O que estamos vivendo hoje,
a luta, a agonia, notícias ruins, mas chegará um dia, a Bíblia diz, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É por isso que devemos nos alegrar da esperança. Ser paciente na tribulação. Está passando luta? Está com medo? Está depressivo? Está ansioso? Está inquieto? Tenha paciência. Você não está só. Em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que Deus, através do seu Santo Espírito, nos assiste nas nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vai passar essa luta. Vai passar essa dor. Sejam pacientes na tribulação e sejam perseverantes na oração. Não desista de orar. Se você essa semana desistiu de orar, se essa semana você jogou a toalha, disse que não vale mais a pena orar, porque quanto mais ora, mais a coisa piora, mas não desista de orar. Porque Deus ele tem o seu tempo certo e Deus trabalha em nosso favor. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus. Eu queria, nessa noite, com os irmãos, fazer uma oração, finalizando essa breve reflexão. Querido Deus, bondoso Pai, queremos te louvar, te bendizer, porque o Senhor está conosco. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, Senhor, a gente não entende, mas podemos ter certeza, podemos ter convicção que o Senhor está conosco, que o Senhor está trabalhando em nosso favor, que o Senhor está nos moldando à beleza de Cristo. E queremos te pedir nessa noite, Pai, que o Senhor renove a nossa esperança, que o Senhor venha nos dar mais alegria, Senhor, de olhar para o Senhor, meu Deus, e saber que o Senhor continua no trono. Também, meu Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos perseverantes, sermos pacientes na tribulação. E o Senhor nos ajude, Pai, a não desistir na oração. É que nós te pedimos nessa noite, Pai, no nome bendito e doce do Teu Filho Jesus. Amém.